Nesta edição você vai conferir: cassação. Mesa diretora da Câmara de Cuiabá adia a votação sobre a perda de mandato de João Emanuel. Estou absolutamente tranquilo. O único acordo que eu tenho é com Deus e com minha consciência. TAC. Operadoras de telefonia móvel se comprometem a prestar serviços melhores. E ao vivo, uma entrevista com o tesoureiro do PDT em Mato Grosso, José Augusto Curvo. O RDTV desta sexta-feira, dia 11 de abril, já está no ar. Olá, bom dia. A votação do relatório da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, que investiga o ex-presidente João Emanuel do PSD por quebra de decoro parlamentar, estava prevista para a sessão desta quinta, dia 10 de abril, o que não aconteceu. De acordo com o presidente da Casa, vereador Júlio Pinheiro, do PTB, o documento deve ser apreciado pelos parlamentares na próxima terça, dia 15. O relatório final da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, responsável por investigar o ex-presidente do Legislativo, João Emanuel, do PSD, ainda precisa ser apreciado por outra comissão, a de Constituição e Justiça, antes de ser encaminhada à votação em plenário. Ocorre que o social-democrata, que responde por quebra de decoro parlamentar, solicitou, através de liminar, a suspensão do trâmite do processo de cassação, alegando cerceamento da defesa. Analisamos o pedido formulado pelo vereador João Emanuel, indeferimos a suspensão do processo, foi negado o pedido de liminar de suspensão do processo. Então o processo vai ter seu trâmite normal. Na próxima segunda, dia 14, membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara devem se reunir com a presidência da Casa para entregar o parecer final sobre o caso. De acordo com o presidente Júlio Pinheiro, na terça, dia 15, vai ser realizada uma sessão extraordinária para que o plenário decida o destino de João Emanuel. Vejo isso com muita tranquilidade, acompanhei, vi de perto o relatório muito bem feito, muito bem organizado, muito bem preparado. Eu que estou aqui há 12 anos, estou no terceiro processo nessa casa de cassação, então não tenho dúvida que terça-feira será dado um ponto final nessa situação. João Emanuel não compareceu à sessão desta quinta, mas deixou claro na semana passada que buscaria as ferramentas jurídicas necessárias ligadas ao processo e ainda lembrou dos acordos políticos feitos entre os parlamentares, citando inclusive o presidente da Comissão de Ética da Casa, vereador Toninho de Souza, também PSD. É com muita humildade que eu vejo hoje que nós temos uma Câmara ilibada, reta e correta. Porém, nós devemos ter o devido processo legal dentro do processo. E isso nós vamos questionar a todo momento. Até mesmo porque nós temos acordos políticos, e acordos políticos, vereador Toninho de Souza, têm que ser cumpridos. Eles precisam ser cumpridos. Vereador Júlio Pinheiro. Já nesta sessão, o presidente da Câmara, sem meias palavras, comentou o alerta dado pelo social-democrata aos colegas. Se existe qualquer acordo político com o vereador João Emanuel, isso não cabe a mim. Eu disputei uma eleição contra ele, perdi para ele, forças muitas ocultas vieram a disputar essa eleição contra mim, estou absolutamente tranquilo. O único acordo que eu tenho é com Deus e com minha consciência. Se ele tem acordo com alguém, isso não serve a mim e não cabe a mim. É válido lembrar que a Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, sob a presidência do vereador Toninho de Souza, do PSD, pediu a cassação do vereador João Emanuel por quebra de decoro parlamentar na semana passada e depende agora somente da aprovação da CCJ para votação em plenário pelos parlamentares. São necessários 13 votos para que o ex-presidente perca o mandato. E o presidente da Câmara de Várzea Grande, Valdir Bento, do PMDB, recontratou 10 dos 20 servidores comissionados que foram exonerados em outubro do ano passado, a pedido do Ministério Público Estadual. De acordo com o Diário Oficial da Associação Mato Grossense dos Municípios, do último dia 1º, as contratações são temporárias e têm efeitos retroativos a partir do dia 18 de março. Os cargos, no entanto, só poderiam ser ocupados por servidores concursados,
o que faz com que a medida vá na contramão do termo de ajustamento de conduta firmado no ano passado. Mais informações na reportagem de Camila Cecílio, no portal do Grupo RD News. E hoje as prefeituras de todo o país devem se mobilizar e parar as atividades com o propósito de pedir mais recursos ao governo federal e a agilidade na aprovação de leis que beneficiam os municípios. Confira como vai ser essa mobilização em Mato Grosso. É um encontro que a Confederação Nacional dos Municípios realizou em Maceió, em fevereiro desse ano, na qual foi decidido fazer um dia de paralisação para ter notariedade nacional junto aos deputados federais, junto aos senadores e ao governo federal, no sentido de nós nos prepararmos para a marcha que nós vamos fazer do dia 12 ao dia 15 de maio. Então, as prefeituras que quiserem aderir, não é obrigatório aderir, mas a Confederação organizou as associações estaduais para que mobilizassem e aderissem. É lógico que para a Confederação, quanto mais prefeituras aderirem, maior será a nossa força para a discussão junto ao Congresso e ao Governo Federal. Nós estamos orientando as prefeituras a ficarem com serviços essenciais com atendimento normal, na área da saúde, na área da educação normal. O que nós estamos orientando é simplesmente parar os serviços administrativos, que seria um dia de parar os serviços administrativos. E é esse que nós pedimos à sociedade, compreenda-nos. Não é para os prefeitos, não é um ato político, é um ato para a sociedade, para que venha mais recursos na ponta para os municípios, e tendo mais recursos para os municípios, certamente quem será beneficiado é o cidadão. E você não saia daí, porque na volta temos os detalhes do termo de ajustamento de conduta assinado pelas operadoras de telefonia móvel. Vejo você em instantes. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito, sim. Tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí. Tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá! De volta com a RDTV, agora são 8 horas e 37 minutos. E mesmo diante da conclusão dos trabalhos da CPI da telefonia móvel na Assembleia Legislativa, um termo de ajustamento de conduta também foi assinado pelas operadoras e órgãos de fiscalização e controle, a fim de garantir a melhor prestação do serviço em Mato Grosso. Mais detalhes na reportagem. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada em junho de 2013 para avaliar os serviços prestados pelas operadoras de celulares em Mato Grosso, concluiu os trabalhos e apresentou o relatório final na sessão vespertina desta quarta-feira. E quanto às ações que as empresas devem tomar, estão indicadas no termo de ajuste de conduta assinado ontem na Assembleia Legislativa. Com muita transparência, onde nós buscamos o apoio de todos os órgãos de defesa do consumidor e que após nós termos esse relatório final, foi elaborado esse TAC, ora
assinado aqui na presença do Ministério Público com todas as operadoras. Então, com certeza, esse TAC é o que nós vai dar segurança de colhermos o resultado do nosso trabalho, porque esse compromisso assinado com o Ministério Público tem aí, são 16 itens, onde eles vão ter que dar uma resposta para a sociedade com relação a esse caos que está instaurado em nosso estado com relação à telefonia móvel. Alguns representantes de órgãos de defesa do consumidor também participaram do processo, a exemplo do Ministério Público, PROCON e da Defensoria Pública. Eles fizeram indicações no relatório que mostra a insatisfação de aproximadamente 2.600 pessoas, ouvidas em todas as cidades mato-grossenses. E, além disso, a comissão realizou audiências públicas em 5 cidades polos do estado e, ao verificar a infraestrutura, constatou que a má qualidade do sinal e as quedas constantes das ligações se devem à sobrecarga do sistema. Por isso, é necessário implantar mais antenas. O maior problema com relação à telefonia móvel é a falta de investimentos. Nós temos aqui em nosso estado 3.200.000 habitantes, tem 4,5 milhões de chips vendidos das 4 operadoras. E nós temos uma média nacional de torres, são de 800 a 1.000 linhas por torres instalada. No TAC estão previstos 16 itens que as empresas devem cumprir dentro dos prazos pré-estabelecidos, como, por exemplo, realizar até setembro deste ano um mutirão para atender a demanda reprimida de reclamações e até maio precisam apresentar um projeto de investimento na infraestrutura. E no caso do descumprimento dos acordos, as operadoras podem ser multadas. Ciente de todas estas condições, o diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia Móvel garante ser possível atender às exigências, apesar de encontrar algumas dificuldades. Sem dúvida, ele é exequível, as empresas têm certeza que podem cumprir. Um processo desse demanda um certo tempo para a gente chegar nas melhores condições técnicas e operacionais, até para que não haja nada impossível de ser estabelecido ainda naquele TAC. O TAC vai ser cumprido integralmente, sem dúvida. O que talvez seja um pouco mais complexo é, por exemplo, a questão do mutirão. Fazer um mutirão no estado do Mato Grosso, que é um estado grande, é uma coisa mais complexa, mas ele é exequível. De acordo com dados apresentados pelo PROCON, para se ter ideia, no primeiro trimestre de 2014, já somam mais de 280 reclamações. As operadoras de celulares estão entre as 5 maiores queixas dos consumidores, ficando atrás somente dos serviços de água e energia. Em Cuiabá, quando nós pegamos dados mais aqui da capital, nós estamos aí, ela sempre entre os 5 primeiros mais demandados, e que é uma preocupação, porque de fato você verifica que o índice de resolução é alto dentro do PROCON. De cada 10 pessoas que procuram o PROCON, 8 acabam sendo resolvidos. E isso dá para nós um panorama de que, se tivesse um saque mais eficiente, um atendimento presencial que fosse mais eficiente, esse número de demandas que chegam ao PROCON poderia ser menor. E dentro destas reclamações, em primeiro lugar, estão as cobranças indevidas. Depois, a falta de qualidade nos serviços prestados, seguido do descumprimento dos acordos. E a Defensoria de Mato Grosso também registra um grande número de processos envolvendo reclamações contra as operadoras de telefonias móveis. Nós temos um registro de todas as ações que foram ajuizadas pela Defensoria Pública, só em telefonia móveis, mais de 1.500 ações. Só telefonia móvel nos últimos 3 anos. Então isso realmente é um número muito alto. Então não é normal, nós temos essa grande quantidade de demanda. E foi por essa razão que nós procuramos, então, esta CPI para ajudarmos nessa discussão. Diante da validação do TAC, a expectativa é de que o número de reclamações diminua. Mas no caso de acontecer algum problema com o consumidor, agora os órgãos de defesa terão um instrumento a mais para agilizar os processos. Vai dar mais instrumento, mais condições da gente poder aprofundar essa fiscalização e esse reequilíbrio entre o consumidor e o produtor de serviço. Agora, dessa forma, o PROCON vai atuar de forma mais eficaz e mais diretamente, mais objetivamente, o que ser feito com essa lavratura do TAC.
E a promessa da mesa diretora de colocar em pauta nessa semana a votação do projeto que prevê a reestruturação do MT Saúde não foi cumprida. A última sessão, inclusive, foi até mais curta e sem a ordem do dia por falta de quórum. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou as condições deste plano, o deputado Emanuel Pinheiro, do PR, acredita que na próxima semana o projeto deve ser apreciado. Bom, inicialmente, nós temos que continuar cobrando firme da mesa diretora que paute a proposta, a mensagem de reestruturação do MT Saúde e a Assembleia discuta e vote definitivamente essa matéria de fundamental importância para milhares de vidas de servidores públicos e seus familiares que dependem desse plano de saúde. Então, dessa forma, a mesa já pautou e por um problema de quórum aí na última sessão é que não podemos dar sequência ao processo de discussão e de votação das emendas e do projeto em si. E quando que deve ser votado, então, deputado? Bom, vai agora, mediante o pedido de vista do relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Dilmar Dal Bosco, está pautado para a próxima terça-feira, dia 15 de abril, o projeto já vai entrar em votação e eu estarei vigilante, cobrando para que esse processo não sofra mais nenhum atraso, porque esse atraso está prejudicando a consolidação do patrimônio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. E, em consequência disso, está prejudicando milhares de vidas que dependem desse plano de saúde. E a Assembleia Legislativa definiu e divulgou as composições das 13 comissões permanentes da Casa que vão atuar na análise de textos e emissão de pareceres às matérias em tramitação no Poder Legislativo em 2014. A instalação dessas comissões deve ocorrer nos próximos dias, assim como a definição dos presidentes e vice-presidentes de cada uma delas. Esses núcleos vão funcionar em novas instalações na própria sede da AL. E você não sai daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o tesoureiro do PDT em Mato Grosso, José Augusto Curvo, que também faz parte da diretoria da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá. Quer fazer alguma pergunta ao nosso convidado? É só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer ensolarado, mas há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 25 graus na capital. São 8 horas e 45 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra
contra a criança e o adolescente é uma prisão onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. A Prefeitura de Cuiabá lançou o programa Ativação. A iniciativa compreende uma série de ações voltadas para ampliação, recuperação e revitalização da rede física esportiva. Os primeiros espaços a serem recuperados são os ginásios do bairro Lixeira, Dom Aquino, Paiaguás, Planalto e Tijucal e a reforma de 12 mini-estádios. Ao todo serão investidos quase 18 milhões de reais, sendo 9 milhões da Prefeitura. Eu utilizo o espaço das crianças, os jogos à noite, sábado e domingo, os pessoas vêm desfrutar do ginásio. Um exemplo a ser seguido. Na Lixeira, os moradores já são parceiros da Prefeitura. Eles ajudam a manter o local limpo e preservado de forma independente. É um orgulho ter uma praça aí nesse estilo que se encontra, né? Por mês são gastos cerca de R$ 1.800, custeados pelos próprios moradores. É o contato com a natureza e esse clima maravilhoso, que Cuiabá é quente. Então nós estamos aqui aproveitando o espaço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV e ao lado do tesoureiro do PDT em Mato Grosso, José Augusto Curvo, que também faz parte da diretoria da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá, a AEDIC. Caso queira fazer alguma pergunta, nosso convidado é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz imediatamente aqui no estúdio, inclusive você que nos acompanha pela TV Mato Grosso no canal 27. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, Curvo, e obrigada pela presença aqui na RDTV. Isso é um prazer estar aqui na RDTV e sei que é um canal muito bem aceito pela população cuiabana, mato-grossense, ao seu lado também, que a gente está sempre assistindo, uma pessoa competente. Obrigada. Curvo, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho inicialmente na Associação dos Empresários do Distrito Industrial de Cuiabá. Houve uma reivindicação nos últimos dias junto ao governo do estado a ponto de ser judicializada essa reivindicação. Exatamente o que a associação pede? Nós estamos sentindo abandonados lá no Distrito Industrial de Cuiabá. Primeiro, Thalita, porque nós somos, as empresas do Distrito Industrial, nós somos 242 empresas lá dentro do distrito. Nós, nesses últimos 3, 4 anos, arrecadamos mais de 4 bilhões de reais. Eles são o maior arrecadador do estado. E nós estamos vendo, lá não tem iluminação pública, lá não tem transporte para os funcionários que transitam dentro do distrito industrial, nós sentimos não tem rede de esgoto e pior de tudo que o corpo de bombeiro do distrito industrial foi desativado pelo governador Brado Maggi na época. Mesmo com postos de gasolina ali. Ali tem, hoje nós movimentamos dentro do distrito industrial 2,5 milhões de litros de combustível por dia. Se for lá, tem mais de 10 milhões de litros estocados na Cimaré, na Locatere, várias outras empresas de combustível, tem empresa de borracha, que produz borracha, plástico, produtos colchão. Ali é um paiol de pólvora prestes a explodir. E são 10 mil funcionários dentro do Distrito Industrial. Quer dizer, nós já tivemos um incêndio numa indústria nossa, Pré-Formax, que foi num domingo até o corpo de bombeiro vindo deslocar do Verdão para lá, quer dizer, não teve mais nada. Hoje o corpo de bombeiro, não estou falando dos bombeiros, bombeiros nós vimos, são pessoas competentes, que lutam com garra, mas não tem o mínimo de condição para eles apagarem o incêndio dessa proporção do distrito. Qual foi a resposta do governo a essa reivindicação, mesmo antes de judicializar? Tentamos conversar com o governo, mostrar que nós precisamos dessa reivindicação e nós tivemos essa reunião porque o governo aumentou o PF. O PF custava 45 reais, eles passaram para 105 reais. Foi um aumento desproporcional. O PF, unidade padrão fiscal, para quem não sabe. A unidade padrão fiscal, porque aumentando o PF aumenta todos os impostos estadual. Você tem uma noção, um imposto estadual, você tirar uma documentação da Secretaria de Meio Ambiente, uma taxa de meio ambiente, nós estamos pagando 190 mil reais por uma taxa de meio ambiente.
incêndio. Você vai no Pará, no Amazonas, que são estados que tem mais floresta, precisa dar 35 mil reais. Então, para você ver quanto que aumentou com o aumento da UPF. Assim, até o TACIM, que é a taxa de incêndio, aumentou 70 e pouco %. E a gente paga o TACIM, que é a taxa de incêndio, e nós não temos corpo de bombeiro, não temos nada lá dentro. Agora vocês estão aguardando a resposta da Justiça a essas reivindicações que tiveram foi ajuizado pela Federação das Indústrias, pedindo para reduzir essas taxas, e nós entramos também através da Associação dos Empresários do Distrito Industrial no Tribunal de Contas para ver o que está sendo feito com essa taxa de TACIM. O corpo de bombeiro está lá sucateado, todas as unidades deles, os caminhões, tudo antigo, não tem espuma. Você vê um incêndio como foi da Preformax, uma empresa nossa, que custava mais, uma empresa que mais de 30 milhões, não foi porque você não apaga combustível, incêndio com água, tem que ser espuma, e não tem espuma. Quando chegou da Locatelli um caminhão com espuma, a fábrica já tinha incendiado. Tá? Então são coisas que eles tiraram de lá, com desculpa que eu botar do lado da Copagás ali na estrada do Fernando Corrêa, desativado também de lá, e nós estamos lá sem nada. A resposta a sinalização, né, não uma resposta do Tribunal de Contas frente a essa reivindicação da categoria. Já pontuaram quando essa auditoria deve ocorrer, alguma coisa nesse sentido? Não, isso nós deixamos, estamos aguardando a posição do presidente do tribunal, estamos aguardando também essa liminar que nós entramos na justiça para ver se realmente o que o Estado vai fazer pelo distrito. Nós estamos, e o pior de tudo, que essas fábricas como a nossa, que são fábricas que mexem com óleo, que mexem com combustível, com plástico, nenhuma companhia de seguro está aceitando fazer um seguro nosso sem o corpo de bombeiro lá. Você tem que ter um corpo de bombeiro, tem que ter brigada de incêndio e tudo, porque ninguém está conseguindo fazer seguro das fábricas. O prejuízo ficaria tudo a cargo do empresário. Tudo a cargo do empresário. Quer dizer, hoje a Locatelli, Marédo, todas têm que ter a brigada de incêndio, mas não conseguem fazer seguro. Quer dizer, isso nós estamos passando com outras empresas nossas lá dentro. Então, todos os empresários se uniram e nós já fizemos essa reivindicação através do Tribunal de Contas para ver para onde que está indo assim a parte de iluminação, que o distrito está abandonado lá dentro. Além dessas reivindicações que são da alçada do governo do estado, há também uma conversa, por exemplo, no caso das linhas de ônibus, com a Prefeitura de Cuiabá? Nós já tivemos várias reuniões lá dentro da Prefeitura, já tivemos conversando com os vereadores, já conversamos com o Enivaldo, com alguns vereadores, para ver essa reivindicação. O que acontece? Os ônibus deixam os funcionários ali na via principal, na Fernando Corrêa. Eles têm que andar quilômetros, porque a movimentação de transporte de ônibus dentro do distrito passa uma vez por dia e olhe lá. Então fica difícil para os funcionários lá. O senhor que percorre associações do resto do Brasil e sabe das condições às quais se encontram essas empresas nos distritos industriais, Cuiabá está muito aquém daquilo que é necessário? Nós temos fábrica do grupo nosso, a Maxivinil, nós temos fábrica lá de Preforma, de PET, tanto em Cuiabá, em Goiânia, como em Recife. Nem se compara. O Distrito Industrial de Goiânia com o de Cuiabá tem muitos empresários que estão saindo de Cuiabá para ir para Goiânia. E o Distrito de Recife é o Porto de Suape, ali é uma coisa de outro mundo. Tem toda a segurança, corpo de bombeiro, tem polícia militar, tem iluminação, ônibus transitando o dia inteiro, quer dizer, e não é como Cuiabá. Cuiabá está abandonado. Isso acontece no resto do estado, a gente está falando de Cuiabá porque é a capital, mas o resto do estado também possui distritos industriais. Muito mais que Cuiabá está assim, imagina o resto, é cada um por si, os empresários que têm que fazer tudo, além de pagar taxas altíssimas de imposto, está sempre lá você sendo fiscalizado como negócio e nós não temos retorno nenhum. Vamos falar um pouquinho sobre PDT nesse finalzinho do nosso bate-papo. Você como tesoureiro do partido está emaranhado nas transações, nas conversações do PDT com o resto dos partidos. Quais são as novidades do PDT dos últimos dias para cá? Eu sou o tesoureiro do partido, mas no lugar do nosso secretário Pérez, que era o primeiro tesoureiro, ele assumiu a secretaria, eu tive que assumir a função dele. Mas o PDT, nós estamos nessa andança já que nós já fizemos com o senador Pedro Tacchi, em mais de 30 municípios no estado.
O Pedro Táxi estava, o senador, colhendo, vendo as reivindicações de todos os municípios, até para ajudar no plano de governo dele. E nós vemos que realmente o PDT foi um partido grande na época do governador Dante de Oliveira, e depois ele deu uma diminuída e realmente nós vemos, agora nós estamos com 6 prefeitos, eram 7, um prefeito saiu, 50 vereadores, quando nós temos 140 municípios no estado. Então o PDT é um partido pequeno, mas com uma estrutura grande em nome de pessoas. Nós temos o senador Pedro Táxi, nosso pré-candidato ao governo do estado, e ele é uma pessoa séria, uma pessoa própria, que realmente o que Mato Grosso precisa para ter uma mudança aqui dentro. Além do Táxi, quais são os pré-candidatos? Quantos pré-candidatos vocês devem lançar para deputado estadual, federal? Federal nós temos 14 deputados pré-candidatos, e estadual nós temos 20 e pouco, mas nós não falamos só PDT. Hoje é a coligação Mato Grosso muito mais, que são 6 partidos contando com PDT. É PSDB, o DEM, teve isso aí também estou sabendo por conversa de imprensa, conversa também com alguns elementos nossos de dentro do partido. Teve um jantar agora lá no Piantela, no sábado, que definiu que o Jaime Campos é o nosso pré-candidato a Senado. Ele já é senador e está vindo para a sua reeleição. E já confirmado que vai ser mesmo lá. Acabou o PR. Acabou aquela PR vai ficar na base mesmo, pelo que estão conversando, e o Jaime viria. Vindo o Jaime, veio para o PSDB, nós teríamos 6 partidos na coligação Mato Grosso muito mais. Então não é só o PDT, nós temos bons candidatos no PDT, mas temos também os outros. Cenário de adversários do Táxi, como tem sido a conversa do PDT? A gente sabe do Julier, desse desejo pessoal do Julier ser candidato ao governo, temos também o Lúdio pelo PT, a possibilidade do Blairo voltar atrás e ser candidato, seria um embate interessante? Não, eu acho assim, o senador Pedro Táxi, ele está como foi na época Jaime Pedra 90. Você saiu um ano, você sabia que o Jaime seria governador. Aí veio Dante, um ano, você sabia que... E hoje a vez é do senador Pedro Táxi. Então eu acho que, você vê do outro lado, não tem nem candidato. Todos são pré-candidatos, dormem com um, amanhece com o outro. O Pedro Táxi é o candidato nosso desde o ano passado. Nós firmamos, é o senador, todos os partidos que compõem a base nossa de sustentação, é o senador, estava em dúvida Senado, mas o senador Pedro Táxi é o pré-candidato nosso ao governador. Eu acho que se o Blairo vier, pelo que ele diz que ele não é candidato, mas aí pode ter uma disputa. Mas assim mesmo eu acho que o senador Pedro Táxi ganha, porque a vez é do Pedro Táxi. Para encerrar, o povo quer isso. Para encerrar nosso bate-papo bem rapidinho, Curvo, o senhor como tesoureiro do partido, sabe da dificuldade de se colocar uma campanha na rua, do custo disso. Qual a estratégia do PDT para garantir essa musculatura financeira para a candidatura do Pedro Táxi? Nós temos hoje as cotas partidárias, mas uma campanha é muito mais que isso. Mas nós temos uma estrutura de outros partidos junto com o do PDT. Nós sabemos que nós teríamos várias empresas, empresários que ainda podem, nesta eleição, as empresas fazer doação para as campanhas, tá entendendo? Provavelmente, sem ser essa aqui, as futuras que virão depois dessa aqui de 2014, não poderão fazer doação para a campanha as empresas, mas eu acho que isso é natural. O senador Pedro Táxi, você vê, ele tem o salário dele, nós viajamos o estado inteiro. Tá entendendo? Mas nós não fazemos gasto supérfluo, não fazemos investimento, nós fazemos gasto para a caminhada nossa. O senador, eu tenho certeza, com pouco recurso, ele é o governador do estado. Não precisa gastar muito, não. O que vale mais é o nome dele, não é a parte financeira, o custo. Tá certo, então, Curvo. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Obrigado. Bom, é isso. A edição dessa sexta vai ficando por aqui. Nos vemos de novo ao vivo na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Para você, um bom descanso e até lá.